Rádio Paulo Freire apresenta Nossa Pauta. Boa tarde, eu sou Amanda Mendes, estudante de jornalismo da UFPE. E eu sou Humberto Cassimiro, também estudante de jornalismo da UFPE. Estamos começando mais uma edição da primeira temporada do Nossa Pauta, um programa que toda sexta-feira, a partir do meio-dia, vai trazer ao vivo para você informações e discussões que não tem muito espaço por aí. E você pode contribuir com Nossa Pauta enviando pra gente notícias e sugestões. Nosso e-mail é programanossapauta@gmail.com. Hoje, dia 8 de novembro, Nossa Pauta fala do rolê da moradia popular, uma ação que tenta chamar a atenção das pessoas para os imóveis abandonados do Recife. Nós vamos conversar sobre isso com o sociólogo Felipe Cavalcante, coordenador estadual do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST. E os nossos colunistas repercutem os temas quentes da semana. Maria Eduarda Rocha explica para você o pacote econômico que o governo Bolsonaro entregou na última terça-feira, dia 5 de novembro, ao Congresso Nacional. E outro tema que tem movimentado Brasília é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, ou CPMI, das fake news. Ivo Dantas trata disso na coluna de hoje. Fabiana Moraes fala sobre a agressão física contra o jornalista Glenn Greenwald, cofundador do The Intercept Brasil, portal que denunciou as conversas do ex-juiz Sérgio Moro com os procuradores da Lava Jato. Vamos começar já falando disso na coluna Contra Discurso. Contra Discurso, com Fabiana Moraes. Bom dia a todo mundo. A coluna dessa semana está sendo realizada aqui diretamente da UFG, né, Universidade Federal de Goiás. Está acontecendo a SBPJ, que é o Encontro de Pesquisadores em Jornalismo. Então, um lugar propício, importante, repleto de gente que está querendo discutir, entender as questões pertinentes à nossa área, né? E ontem aqui rolou, claro, uma perplexidade em relação ao que aconteceu na Jovem Pan. Então, o ataque do jornalista Augusto Nunes ao outro jornalista, que é o Glenn Greenwald. Eu fiquei, de fato, muito impressionada, não só com a questão da agressão, mas com a prática nefasta da Jovem Pan de preparar uma armadilha para um convidado. Convidar uma pessoa enquanto tem um antagonista seu em estúdio. É óbvio que é importante discutir o contraditório e discutir ideias opostas. Mas não se trata disso, a gente sabe bem. As pessoas precisam estar preparadas, as pessoas precisam estar cientes do que vai acontecer, e o que a Jovem Pan fez ontem foi totalmente nefasto, perigoso e deve ser condenado, né? Como prática, como diretriz. Isso não pode acontecer, isso não é jornalismo. Isso é uma tentativa de telequete das mais baixas. Cereja do bolo também foi que essa semana, esse jornalista que a gente está falando, Augusto Nunes, né, o agressor, ganhou 2 prêmios Comunique-se. Eu, pessoalmente, acho muito ilustrativo do que a gente pode chamar de privilégio. Então, você pode ser um jornalista que comete quase diariamente um atentado à informação, que é o que ele faz em suas participações no Jovem Pan, e esse mesmo jornalista tem a chance de ser aplaudido em palco por jornalistas, principalmente do eixo sul-sudeste. Então, eu acho que foi uma bola foríssima do Comunique-se, e obviamente eles vão dizer que isso é isenção, porque premiaram também alguém do Intercept. Então, é terrível, é uma das coisas mais baixas. A Rivo News da semana vai para o editorial que o Globo publicou em defesa de seu jornalismo, em defesa de sua prática, como eles dizem, isenta, objetiva, neutra e limpa. Não só o Globo tem feito isso, mas Folha e Estadão também publicaram editoriais depois de serem atacados pelo presidente Jair Bolsonaro, reforçando o bom jornalismo praticado. E é muito interessante observar, quem não leu, por favor, leia o editorial que o Globo publicou, porque é de um nível tão alto de rivotril que eles inclusive não citam. Eles falam desse bom jornalismo, eles falam que sempre tiveram fazendo uma prática em defesa da democracia, e eles não citam, né, que o próprio jornal, o próprio Globo, aí no caso o JN, né, a mesma empresa nesse caso, já pediu desculpas, já disse que apoiou um golpe e que lamentavam, né, enfim, pediram desculpas publicamente na ocasião dos 50 anos da emissora.
Então, é muito interessante você ler o editorial, porque eles não citam esse fato, falam que sempre agiram em defesa da democracia e perderam, né, novamente a chance de fazer a autocrítica que vivem pedindo que esquerda, ou que eles entendem o que a esquerda faça. Então, a Rivo News da semana vai para o editorial do Globo. Beijo para vocês a semana que vem. E as disputas envolvendo a mídia continuam em nossa pauta. Em Brasília, tem sido grande a polêmica em torno da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, das fake news, no Senado. A Comissão Parlamentar busca investigar a propagação de notícias falsas pela internet, em especial as que circularam nas eleições de 2018. Nosso colunista Ivo Dantas fala sobre o que está em jogo nessa discussão. Confira. Fato em Cheque, com Ivo Dantas. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Paulo Freire. Começamos mais uma coluna Fato em Cheque e essa semana damos destaque à CPMI das fake news, ou seja, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que ocorre em Brasília para tentar investigar o fenômeno das fake news no cenário político brasileiro, nas eleições, tentar identificar os culpados, aqueles programadores e aqueles gabinetes que estão sendo chamados de gabinetes do ódio, que são responsáveis por veicular fake news em massa através das redes sociais. E queria chamar a atenção dos ouvintes para uma das principais discussões que tem ocorrido na comissão parlamentar, que é sobre a liberdade de imprensa enquanto defesa de alguns dos depoentes que por lá têm passado. De uma forma geral, o que esses depoentes têm afirmado é que eles não precisam comprovar a veracidade das notícias que são vinculadas, porque elas partem de fontes e, como jornalistas, identifique-se aí que muitos deles não possuem diploma, apesar de se considerarem jornalistas, né? Porque no Brasil, infelizmente, já há alguns anos não é necessário o diploma para exercer o jornalismo. Eles têm dito que se trata de um processo de tentar acuar a imprensa, de tentar esconder a verdade que eles tentam distribuir pela rede, ao contrário do que eles chamam da grande mídia. E é importante a gente refletir sobre isso para compreender que é preciso diferenciar aquilo que a gente chama hoje em dia de economia da desinformação de realmente um processo de tentar acuar a liberdade de imprensa. Quando a gente tem uma denúncia que apresenta dados e informações bem fundamentadas, certo? E que o jornalista faz uso do sigilo da fonte como uma ferramenta para proteger a sua fonte, para proteger a origem da informação, é uma coisa. Outra coisa é estarem sendo espalhadas fake news, ou seja, mentiras, notícias que são comprovadamente falsas, e se utilizar esse argumento como forma de defesa. Por que eu estou dizendo comprovadamente falsas? As informações que são declaradas como fake news, normalmente passam pela checagem de diversos órgãos, como aqueles que a gente vem falando aqui já há algumas semanas desde que começamos essa coluna, como a Agência Aos Fatos, a Agência Lupa, nós temos o pessoal do UOL Confere, o Projeto Comprova, dentre outros. Então, existe um processo jornalístico para comprovação de que aquela informação não é verídica. Logo, não se trata de uma proteção do sigilo da fonte, não querer, não ter como comprovar a autenticidade dessa mensagem a partir dos autores da mensagem. Se tratam de informações que foram checadas por agências de checagem, que seguem padrões internacionais de metodologia de checagem e que comprovaram que aquelas informações, elas ou eram imprecisas ou eram falsas.
Então, é importante ter muito cuidado na hora, principalmente de ler as notícias, de ler os artigos e as opiniões acerca dessa CPMI das fake news, para não acabar caindo no conto de que a liberdade de imprensa defende de que é possível falar qualquer coisa. Não é bem assim que funciona. A liberdade de imprensa é algo essencial para a democracia. A proteção do sigilo da fonte é algo essencial para a democracia e para o exercício do jornalismo sério, mas não deve ser confundido com a economia da desinformação, com blogs, com robôs, com empresas que simplesmente têm como padrão, têm como função estimular a compartilhamento, estimular a difusão de notícias falsas pela rede para impactar no processo político de um determinado país. Então é isso, pessoal. Boa semana para todos. E tem muito debate bom vindo por aí, não é, Humberto? Isso mesmo. O Espaço Agroecológico da Várzea promove, neste sábado, dia 9, uma roda de diálogo sobre o vazamento de óleo cru que atinge o litoral nordestino. A discussão é aberta ao público e acontece na Praça da Várzea, às 8h30 da manhã. E o Diretório Acadêmico Demócrito de Souza Filho, do curso de Direito da UFPE, organiza nesta segunda, dia 11, uma discussão aberta ao público com o tema Crise do Mundo do Trabalho, Direito e Pós-Modernidade. O debate, mediado pelo próprio Diretório Acadêmico, acontecerá nas escadarias da Faculdade de Direito do Recife, no bairro da Boa Vista, às 18 horas, e contará com a participação de professores da UFPE. E o Grupo FAGES, da UFPE, realizará neste 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, um encontro aberto para dialogar sobre as antropologias negras. O encontro acontecerá no programa de pós-graduação em Antropologia da UFPE, às 9 horas da manhã do dia 20. Para mais informações, basta entrar em contato com o FAGES através do número 81-2126-8286. Repetindo, 81-2126-8286. E hoje voltamos com o quadro Ecoideia, que está aqui em nossa pauta a cada 15 dias. O tema de hoje é urbanização e meio ambiente. Vamos ouvir. Começa agora Ecoideia. Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Felipe, eu sou estudante do primeiro período de Rádio, TV e Internet aqui da UFPE. E hoje eu vim aqui no Ecoideia para a gente comentar um pouco sobre urbanização e meio ambiente. Quando falamos sobre urbanização, o que vem à sua cabeça? Uma cidade desenvolvida, com muitos prédios, empresas, grandes parques, shopping. Pois é, são paisagens petrificadas, ou a chamada selva de pedras, que além disso tudo, ainda traz muita poluição para a sociedade e o planeta. Não só poluição ambiental, mas também a sonora, que traz graves consequências, principalmente para nós, seres humanos. E pensando em desenvolvimento, hoje é difícil imaginar uma cidade ou espaço sem a urbanização. Mas como usufruir desse fenômeno sem ser tão agressivo ao meio ambiente? Foi pensando nisso que viemos hoje discutir e levar você, ouvinte, a reflexão de como contribuir para que o desenvolvimento urbano não seja tão maléfico no nosso dia a dia. Mas para isso, precisamos voltar um pouco no tempo e saber como esse processo se iniciou aqui no Brasil. No século XX, lá na metade, o processo de urbanização começa no Brasil com o êxodo rural, ou seja, o deslocamento de pessoas do campo para as cidades, em busca de melhores condições de vida, que acaba gerando a concentração dessas famílias nas áreas urbanas. O processo de industrialização e o crescimento de grandes empresas acabou por aumentar a busca por empregos nesses locais. Mas o que isso representa de fato? Não só a geração de empregos, mas também o aumento da poluição. Afinal de contas, sabe-se muito bem que essas indústrias muitas vezes são as grandes responsáveis pelo aumento de calor, lixo, poluição do ar e rios, assim como de grandes esgotos a céu aberto. A consequência disso tudo é o aumento de doenças para a população e o descontrole, principalmente entre crianças e idosos. As áreas mais afetadas são, sem dúvidas, os bairros mais carentes, que sofrem, além disso tudo, também com o aumento da população e a falta de estrutura para todas as famílias da região. Tudo isso
gerado apenas pelo aumento desenfreado de uma urbanização desplanejada. Em relação a outros países, a urbanização do Brasil foi tardia, rápida e desordenada. Vale ressaltar que a urbanização foi muito notória no sudeste do país, onde a infraestrutura apresentava melhores condições. Hoje, São Paulo, por exemplo, é a maior cidade do país não só em desenvolvimento, mas também em poluição. Segundo a matéria publicada no site TV Brasil em 2018, só na região metropolitana de São Paulo, 51 mil pessoas morrerão por causa de poluição até 2025, cerca de 18 por dia. As causas, as mais diversas: câncer de pulmão, doenças do coração, cerebrovasculares e respiratórias. O mau cheiro e o ar contaminado contribuem para que essa estimativa se torne cada vez mais real. O que mais leva a essa poluição são os automóveis, principalmente os movidos a diesel, como caminhões e ônibus. É necessário repensar urgentemente maneiras menos danosas de impedir que essa urbanização ponha nossa sobrevivência em risco. Mas como amenizar essa situação e fazer o planeta ser um local mais seguro e confortável para o nosso corpo? Opte por utilizar transportes públicos ou, quando puder, se locomover por bicicletas ao invés de carro ou moto. Se não tiver e precisar insistir nos grandes automóveis, opte por biocombustível como etanol e biodiesel, em substituição à gasolina e diesel. Além disso, faça revisões periódicas em seu veículo para manter a queima de combustível dentro do padrão. Invista em caronas solidárias, ajudando quem mora perto de você a ter um deslocamento consciente para o trabalho ou lazer. Não faça queimadas e, por fim, ajude a plantar árvores. É uma atitude boa não só para o ambiente, mas também para nós mesmos. São pequenas atitudes que podem melhorar o nosso dia, aumentar a nossa expectativa de vida e a nossa experiência aqui na Terra. Mas não é somente para pensar em si próprio, viu? Afinal de contas, as gerações futuras também precisam usufruir disso tudo da melhor maneira possível. Preserve o que ainda nos resta. Esse foi o Eco Ideia de hoje e eu tô ficando por aqui. Um grande abraço e até logo. Tchau! A preocupação com o meio ambiente e desenvolvimento está na pauta do 9º Simpósio Internacional de Geografia Agrária, o SINGA, que tem como tema, para além das cercas que nos cegam, as naturezas das reexistências na América Latina. O evento acontece na semana que vem, de 11 a 15 de novembro, aqui na UFPE. O SINGA 2019 vai contar com a articulação e participação de pesquisadores, movimentos sociais e indígenas para discutir agendas de luta no campo, em torno de temas como agroecologia, agrotóxicos e agronegócio. Um dos organizadores do evento, Cláudio Birajara, falou um pouco mais sobre o SINGA. Confira. O SINGA é o Simpósio Internacional de Geografia Agrária e a gente realiza ele junto com o Simpósio Nacional. Então nós estamos no 10º Simpósio Nacional de Geografia Agrária e o 9º Simpósio Internacional de Geografia Agrária. Nele, os geógrafos agraristas, que realizam pesquisa, que são professores, já vai aí 21 anos de realização desse simpósio. E aí os movimentos sociais participam dele, quilombolas, sem terra, atingidos por barragem, agora muito mais os indígenas também. É uma área que está crescendo muito na geografia, que é a geografia, dentro da geografia agrária, que é a geografia da questão indígena. E nesses 5 dias a gente fica participando de grupos de trabalho, mesas redondas, temos trabalhos de campo, tem o SINGA na rua. E tem também o espaço de articulação, que é um momento de reuniões, pequenos fóruns de organizações sociais, movimentos sociais, lideranças comunitárias, associações, discutindo agendas em comum. Então, o SINGA é exatamente essa atividade. São vários encontros dentro do encontro. Esse simpósio, na verdade, é isso. Mas a gente observa também as várias tendências, os vários debates hoje na geografia agrária. Se você deseja participar, as inscrições ainda estão abertas e podem ser feitas até o dia do evento. Para mais informações sobre o Simpósio Internacional de Geografia Agrária, basta acessar singa19.com.br. Repetindo, singa19.com.br.
E vamos trocar em miúdos o pacote econômico apresentado ao Congresso Nacional na última terça-feira pelo governo Bolsonaro. A pretexto de equilibrar as contas públicas, o governo está propondo um arroxo que pode prejudicar ainda mais quem usa os serviços públicos. É esta a avaliação da nossa colunista Maria Eduarda Rocha. Vamos ouvir. Trocando em miúdos com Maria Eduarda Rocha. Olá, ouvintes da Rádio Paulo Freire. Vocês viram o pacote de maldades que o ministro Paulo Guedes elaborou e que o presidente foi pessoalmente entregar ao Congresso para aprovação esta semana? Se for aprovado, ele vai trazer ainda mais prejuízo para a população que depende dos serviços públicos, principalmente saúde e educação, com a chamada desvinculação das receitas. E o que é isso? É o fim de uma das maiores conquistas da Constituição de 88, a fixação de um piso mínimo de gastos com a educação e a saúde. Na saúde, o governo federal é obrigado a investir 15% de tudo o que arrecada, subtraído o valor que ele tem que repassar a estados e municípios. Já para a educação, esse valor é de 18% dos impostos arrecadados. O governo tenta uma manobra que é a de incluir os gastos com aposentados e pensionistas desses setores nesse cálculo, o que significa muito menos dinheiro para as escolas e hospitais públicos. Quem duvidava que esse governo não estava do lado dos mais necessitados, agora tem a prova definitiva. A ideia é privatizar tudo, não só o pré-sal, a maior riqueza das futuras gerações de brasileiras e brasileiros, mas também a Eletrobras, a Chesf, até a água do Rio São Francisco. Mas privatização não é só vender a preço baixo as empresas estatais. Significa também que só quem pode pagar vai ter saúde, educação e previdência, porque o Estado está se desobrigando de prestar esses serviços à população. E quem pode pagar uma previdência privada, um plano de saúde, uma escola particular no Brasil? Certamente não são os 104 milhões de brasileiros que vivem com R$ 413 por mês em média. E a gente não vê na mídia a pergunta: para onde vai o dinheiro que o governo tirou da Previdência e que quer tirar da saúde e da educação? Vai pagar a chamada dívida pública, uma dívida que o Brasil paga há décadas e que ninguém sabe a quem, nem quanto já foi pago ou quanto ainda falta pagar. O que se sabe é que o dinheiro vai parar nas mãos de empresas e pessoas que aplicam nos fundos e que nem precisam trabalhar. Isso é um governo para a maioria? Até a próxima. Nossa pauta fará um breve intervalo. Voltamos já já com uma conversa com Felipe Cavalcante sobre a ocupação de imóveis abandonados. Lembrando que você também pode nos acompanhar pelas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Basta procurar Rádio Universitária Paulo Freire. Agora são 12 horas e 27 minutos. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos e juntas. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou Carmen, sou pancararu, sou militante da causa indígena, principalmente pela saúde indígena, pelo controle social e pelo movimento indígena nacional. A nossa relação de índio com índio é uma relação pacífica, uma relação amistosa, é uma relação onde a gente não tem esse sentimento, de discriminar o outro, tanto que nós nos respeitamos e nós nos tratamos como parente, independente de eu ser uma índia do Nordeste, com meu estereotipo de cabelo afro e tudo, mas eu sou tratada como parente pelo próprio índio marubo, pelo curubo, pelo Yanomami. Eu sou tratada como parente, porque o que entre nós existe respeito. E a gente, o que nos afirma cada dia é a nossa luta, a nossa história de luta, de resistência, é um diálogo aberto que a gente tem, de resistir. E a nossa luta é a continuidade dos direitos conquistados, questão territorial, saúde e educação. Nossa luta tem sido árdua, e essa resistência se faz necessária por uma questão de respeito aos direitos constitucionais adquiridos. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos.
programa entre arte, política, periferias, em meia hora de entrevista comigo, Chico Ludermi. Uma vez por semana, entram nessa rádio pública artistas, pensadoras, ativistas, abordagens críticas, autônomas e contra-hegemônicas. Toda segunda-feira, ao meio-dia, aqui, na Rádio Paulo Freire. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta ao vivo com Nossa Pauta. Neste bloco, a gente fala sobre a ocupação de imóveis abandonados. No Recife, o déficit habitacional deixa milhares de pessoas sem moradia. Apesar da demanda crescente por moradia, vários imóveis permanecem abandonados. Um exemplo disso é o bairro de Santo Antônio, onde existem 42 imóveis completamente desocupados, onde daria para construir ao menos 106 unidades habitacionais. Esses dados constam em um levantamento feito ano passado pela organização Habitat Brasil, em parceria com entidades de luta pelo direito à moradia. Para denunciar a ociosidade dos imóveis, os movimentos sociais criaram o Rolê da Moradia Popular. Nós vamos conversar sobre essa iniciativa com Felipe Cavalcante, sociólogo, pesquisador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Políticas de Segurança da UFPE e coordenador estadual do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto de Pernambuco, o MTST. Seja bem-vindo, Felipe. Então, se quiser falar algumas palavras iniciais. Primeiro, gostaria de agradecer o convite para estar falando sobre um tema tão importante, que é a habitação, né? Principalmente numa cidade tão desigual como a nossa, a capital mais desigual do Brasil. Então, é isso. De início, agradecer e dizer que estamos à disposição aqui sempre que possível para estar tratando de temas relevantes para a nossa sociedade. Então, Felipe, já para começar entrando no assunto, explica para a gente o que é esse Rolê da Moradia Popular. Então, o seguinte, para chegar no rolê, é importante a gente falar um pouco sobre a Articulação Recife de Luta e sobre o que é que ela representa, né? A Articulação Recife de Luta é um arranjo, um conjunto de organizações que se juntou a partir da necessidade de disputar o plano diretor do Recife, né? A articulação é composta por mais ou menos 40 entidades, e aí de ONGs, a movimentos sociais, a associação de moradores. E aí foi necessário no ano passado fazer essa articulação porque estava em pauta, como acontece de 10 em 10 anos, o plano diretor do Recife. Então é necessário que haja uma organização da sociedade civil para que se dispute isso, sobretudo na cidade do Recife, onde a gente tem uma política habitacional, uma política urbana extremamente dirigida pelo capital privado em conluio com os poderes públicos. Então é necessário, quando não há abertura para a participação popular de um processo tão importante e que diz tanto a respeito da população e do futuro da população, que os movimentos sociais cumpram o seu papel de estar se articulando e debatendo com o poder público, né? E aí, dentro dessas atividades da Articulação Recife de Luta, há o Rolê da Moradia Popular no centro, que é um rolê que é nada mais do que uma caminhada, uma volta no centro, em que são evidenciados alguns prédios que poderiam ser transformados em habitação popular. E aí são colados diversos tipos de material. Nesse ano, a gente pensou, por meio do MTST, que também faz parte da Articulação Recife de Luta, de fazer um trabalho com artistas periféricos que pudessem fazer algum tipo de trabalho sobre direito à moradia. Então é isso, aí a gente vem com essa proposta. Nós fomos atrás de vários artistas. Como se trata de uma iniciativa sem financiamento, infelizmente a gente só conseguiu chegar no final com 8 artistas, mas fizemos o convite para que por volta de 15 participassem. Só que, enfim, por problemas diversos, sobretudo pelas demandas que os artistas têm, a gente não conseguiu alcançar esse número todo. Felipe, o MTST possui algum dado atualizado sobre a quantidade de imóveis abandonados aqui no Recife? E que imóveis são esses? Eles são particulares, públicos? Vocês têm alguma noção em relação a isso? Uma estimativa? A gente tem, o documento que a gente tem é o documento da Articulação Recife de Luta, que é o que foi falado no início, né, que Habitat para a Humanidade foi uma das
entidades que tomou a frente desse processo, que fala de 42 imóveis. E aí a gente acredita que há um número muito maior na cidade de imóveis abandonados. Esse número ele se concentra no centro da cidade, em bairros como São José, Santo Antônio, e esses imóveis eles são normalmente prédios. E aí eles não cumprem a sua função social de maneira alguma, né? É interessante a gente pautar, a gente colocar que todos os prédios eles precisam cumprir algum tipo de função social. E a função social, ela não necessariamente é uma função social para moradia, ela também é um comércio. Quando não há o cumprimento da função social, o Estado ele deve garantir que haja uma cobrança sobre essas pessoas, sobretudo no caso de Recife, que é uma cidade que tem uma grande aglomeração de pessoas sem casa no centro do Recife e também nas periferias, e que esses imóveis eles poderiam estar sendo transformados em habitação para estar, de certa forma, indo de encontro à tendência de falta de moradia devido ao crescente valor, tanto do aluguel quanto dos valores dos imóveis. Então, propriamente, a gente não tem um número exato, a gente não faz esse levantamento, mas a gente trabalha em conjunto com outras organizações para estar pautando isso, né? E aí é interessante a gente fazer uma articulação do déficit habitacional, da falta de moradia no centro, com problemas outros, como segurança pública, como problemas econômicos de falta de circulação de pessoas que afetam diretamente o comércio, não é? Porque, enfim, o que garante segurança numa cidade não necessariamente é o poder público estando lá fazendo um monitoramento, fazendo um trabalho ostensivo, mas é sobretudo a circulação de pessoas nas ruas, né? Cidades em que há imóveis com muros altos, onde as pessoas não se veem, onde as pessoas não estão em interação, isso tende a se transformar num problema. E aí é isso, assim, quando você tem um problema já crítico de segurança pública, e aí você tem também uma enorme quantidade de prédios abandonados, sem pessoas, sem o comércio funcionando, sem fazer a economia girar, isso também vai estar trazendo outros problemas, como o problema da segurança pública. Então, quando a gente fala e quando a gente discute sobre o direito à cidade, quando a gente questiona a quantidade de imóveis vazios no centro, a gente está querendo tratar de um problema que diz respeito à cidade como um todo e que começa na habitação, mas que não termina nele, né? Que vai permear outros diversos direitos que são da população e que não são garantidos. Felipe, você falou que justamente os prédios que não estão desocupados são no centro do Recife. Você acha que tem uma certa resistência justamente por ser o centro do Recife e aí não querem que certa população entre naquele espaço? Você acha que tem um preconceito aí também de não querer transformar esse espaço num espaço para abrigar essas famílias? Concordo. Eu acredito que sim. Acho que o centro da cidade ele está sendo hoje, assim como diversos outros locais de importância econômica, sido especulado economicamente. Então a gente parte para um outro problema, que é o não cumprimento da função social dos imóveis e, sobretudo, não cumprimento por parte do poder público de fazer valer as funções sociais. Então, nesse sentido, é que a gente partiu para disputar o plano diretor do Recife, que é um plano que visa ordenar o desenvolvimento da cidade na direção das funções sociais que a cidade deve ter, né? As funções sociais são as básicas que a gente espera, como o direito ao transporte público digno, como a saúde, a educação e a moradia, né? Então, esse instrumento, quando a gente fala de problema de habitação, a gente está discutindo também o plano diretor, que o plano diretor nada mais é do que as diretrizes para entender como a cidade vai estar sendo desenvolvida, vai estar se desenvolvendo, né? E aí há uma necessidade de que o poder público ele dirija o crescimento da cidade, e aí de acordo com as necessidades sociais.
E aí, de acordo com as demandas da população. E o que a gente observa hoje nas grandes cidades do mundo é o desenvolvimento das cidades sendo pautado, sobretudo por grandes empreiteiras, por grupos econômicos, empresariais, enfim, que não dizem respeito e que não estão em busca de garantir os direitos da população e de garantir que a cidade ela cresça e atenda às demandas de suas populações. Estão mais interessados em atender às demandas do capital privado, e isso naturalmente vai de encontro muitas vezes às necessidades da população, porque quando você diz que em determinado local deve existir habitação e você limita o crescimento de outros empreendimentos, que é a função do plano diretor, você evita a especulação na cidade. E a gente não observa que tais mecanismos para evitar a especulação imobiliária eles aconteçam na cidade do Recife. A gente observa muito um crescimento desordenado, e quando não é desordenado, ele está à mercê de um poder econômico. Felipe, a gente está vendo que a ocupação desses prédios no centro, como você já estava falando, é uma questão não só para as pessoas que não têm moradia, mas para toda a população do Recife, né? Isso. Toda a população, todo mundo tem direito de ter espaços públicos no centro dignos, né? Acho que a gente observa hoje um problema muito grande no centro, que é um problema de todas as ordens, né? Não há ordenamento para o comércio informal, que é uma realidade em todas as grandes metrópoles, em todas as grandes cidades. Ele não é ordenado, muito pelo contrário, os trabalhadores do comércio informal são tratados como criminosos. A gente vê um problema de segurança pública cada vez maior, furtos na cidade, a gente vê a precariedade do sistema do transporte público. Então, quando a gente observa que determinadas áreas elas estão sendo negligenciadas pelo poder público, a gente observa que não só um determinado grupo perde com isso, como a população de rua que poderia estar morando nesses determinados imóveis abandonados, mas o comércio como um todo, porque, por exemplo, a gente tem hoje um estímulo muito grande de shoppings, de centros comerciais fechados. Então, o que é que a gente observa? Nesses locais, o comércio que é feito são de empresas que enviam seus produtos de fora, que trazem todo o material a ser feito pronto de outras localidades. E quando a gente fala de um incentivo a uma requalificação do centro do Recife, quando a gente disputa a cidade por meio da moradia, a gente está dizendo que é possível que um centro do Recife tenha um convívio econômico, porque quando a gente tem, por exemplo, uma loja de roupa na cidade, essa loja de roupa ela tem uma produção local, ela tem uma costureira por trás, ela tem outras pessoas que fazem funcionar o comércio. E aí, quando eu trago o elemento do shopping, a gente nota que a cadeia produtiva dos produtos que estão comercializados lá dentro não são local. E quando a gente fala do centro da cidade, do desenvolvimento econômico do centro da cidade, a gente está propondo que seja inserido economicamente um grupo muito maior de pessoas que partem de uma confecção, que partem dos serviços, não é? Então, o centro da cidade, quando a gente disputa ele por meio da moradia, do ordenamento, a gente está querendo que a cidade toda esteja ali e que circule e que funcione e que gere economia, que gere renda para todo mundo, né? Porque quando a gente tem um comércio e uma economia viva na cidade, a gente beneficia a todos. Então, Felipe, a gente está vendo que o benefício de fazer com que o centro seja ocupado é muito grande. Então, por que você acha que tem uma resistência do governo de não ter essa ocupação desse espaço? A gente vive um processo internacional que é um processo que chama de cidades globais, né? E aí é um processo não enfrentado somente pela cidade do Recife, mas no mundo todo, que é o seguinte, que as prefeituras, os poderes locais, os poderes estaduais, eles colocam à disposição do capital privado o desenvolvimento da cidade. Então ele acena para o capital onde ele pode estar, onde ele pode se instalar e como ele deve crescer. A partir do momento que se faz isso, você retira a necessidade, você retira a capacidade da cidade crescer a partir das necessidades básicas locais. Então, quando a gente observa esse fenômeno no Recife, a gente vê que o desenvolvimento está sendo pautado
não pelo interesse e não por uma busca de uma construção harmônica social, mas em busca de atrair o capital de fora. Então, é muito difícil a gente observar, a gente perceber um crescimento saudável quando ele é pautado por entes privados, por entes econômicos, porque a cidade, assim como todos os outros direitos, assim como não só como o direito à livre circulação, o direito à moradia, o direito à segurança, ele deve ser pautado pelo Estado, né? E pautar a cidade, quando a gente fala em pautar a cidade, a gente pede para que os poderes públicos eles estejam atendendo às necessidades do povo e não atendendo às necessidades do capital privado. Então, o descompasso entre o crescimento da cidade, entre a falta de interesse da cidade, está relacionado a um interesse público e, sobretudo, quando a gente fala da cidade do Recife, a gente tem um conluio muito grande, uma parceria muito grande aí. A gente está falando praticamente das eleições, que é da participação dessas empresas de construção civil no financiamento das campanhas de grupos empresariais. Então, quando a gente observa que existe esse interesse do capital privado, das empresas imobiliárias, em estar incentivando e estar buscando pautar o direito à cidade, a gente também observa que que o poder público ele cede a isso porque ele se torna refém na medida que de 4 em 4 anos ele vai em busca de financiamento dessas mesmas empresas. Então, esse descompasso ele vem de um problema estrutural maior, que é dos poderes não estarem, de certa forma, atentos e em busca do desenvolvimento a partir do benefício e da saúde social, né? Da saúde da cidade, da saúde de sua população, mas sim a partir de um interesse próprio que é de estar se reelegendo e estar sempre lá no mesmo lugar e não mexendo em problemas estruturais, como é o problema da habitação, do ordenamento urbano da nossa cidade. Felipe, um caso que aconteceu aqui no Recife, que foi muito marcante nesse sentido do direito urbano, foi a ocupação do Cais José Estelita, né? Que justamente por conta dessa especulação imobiliária, as pessoas decidiram ocupar aquele espaço e reivindicar que aquilo fosse usado de uma maneira melhor do que aquilo que tinha sido proposto, que era um conjunto residencial e comercial. Então, como é que você avalia isso? Como é que o espaço do Cais José Estelita poderia ser utilizado? O Cais José Estelita é um caso emblemático sobre a política urbana da gente, né? A especulação imobiliária ela vem avançando sobre territórios populares e sobre territórios que poderiam estar sendo usados para gerar comércio, para gerar circulação de pessoas, para gerar uma interação social que é benéfica para todo mundo, né? E ali naquele local, o José Estelita, o Cais José Estelita, é uma área imensa, uma área que poderia estar sendo utilizada para moradia popular, mas também para uma moradia de classe média, média alta, para comércio, para tudo, né? Eu acho que é um local, quando há um embate dos movimentos sociais contra o projeto Novo Recife, no Cais José Estelita, a gente está pautando, a gente está buscando falar de outros usos. Não necessariamente a gente está querendo que não haja um ganho da iniciativa privada, que não haja a construção de edificações para classe média, média alta. Não é. A disputa é por um local que seja inclusivo. Não é? Porque o Cais José Estelita é um local que poderia ser construído parque, moradia popular, comércio, prédios de classe média alta também. E que também fosse debatido com a população, né? Porque aquilo foi decidido em portas fechadas, não foi? Isso. E aí é interessante a gente falar sobre participação popular nesse processo, porque muito se falou que foi um processo transparente, etc. Só que, na verdade, não foi. Na hora de escutar a população, havia todo um arranjo para que a população falasse, mas quando o projeto fica pronto, a gente vê que os principais pontos colocados pela participação popular não são atendidos. Então, é muito difícil quando existe uma abertura de fachada para a participação popular e, no final das contas, não se cumpre isso. Então, é isso. Assim, o Cais José Estelita é um símbolo
de como a cidade é pautada e de como os acordos entre as classes econômicas e políticas eles acontecem e deixam de lado a participação popular e os interesses populares. Felipe, uma preocupação que as pessoas têm quando se faz a ocupação desses prédios abandonados é justamente a segurança. Principalmente com um caso que teve em maio de 2018, que foi uma ocupação lá no centro de São Paulo, em que o prédio desmoronou, pegou fogo e desmoronou. E no desabamento provocou a morte de pelo menos 7 pessoas. Essa ocupação não é um risco para as pessoas que estão nesses prédios? As ocupações de prédios, elas são sempre difíceis de serem feitas, né? Tanto é que o MTST, ele ocupou pela primeira vez um prédio nos seus 23 anos hoje, na época 22 anos de existência, aqui no Recife, né? O objetivo, na verdade, quando a gente busca ocupar, é de dar moradia digna às pessoas e construir e criar um arranjo funcional. E a gente entende que, normalmente, a ocupação de prédios eles realmente trazem risco, mas diante de um déficit habitacional tão grande como a gente tem, a ocupação de prédios ela passa a ser uma realidade, não é? Porque, enfim, as pessoas, quando estão numa situação de vulnerabilidade na rua, é uma coisa. Quando estão em situação de vulnerabilidade com um teto, é outra. Então, a ocupação de lugares, de tetos, com grandes problemas estruturais, ela acontece porque a população realmente não tem o mínimo, não tem nenhuma outra opção, não é? Então, mas é isso, é dizer que o movimento ele não é contra a ocupação de prédios, ele só acha que deve ser feita com algum critério, né? E aí o critério que ocorreu para a gente fazer a ocupação no centro, o MTST ocupar o prédio que foi nomeado como Marielle Franco, foi fazer uma denúncia de que não só haviam grandes problemas na habitação, mas também ele veio para denunciar os descasos, os vários problemas relativos as políticas para as mulheres, né? Tanto é que ele aconteceu no mês de março. E aí foi um caso emblemático, um pouco tempo depois do assassinato de Marielle Franco, e ele veio para pautar não só o direito à moradia, mas outros direitos, e nesse caso o direito das mulheres também, de terem serviços básicos que normalmente não estão sendo ofertados pelas prefeituras. Até porque para movimentos sociais, ainda mais para movimentos sociais como o MTST, eles não são ouvidos se eles não fizerem essas ocupações, né? Porque é nesse momento que eles ganham destaque, porque na mídia, geralmente, o movimento ele é calado, né? Ele não é mostrado, e quando é mostrado como baderneiros, como tá fazendo bagunça, desocupado, né? Então, realmente, a preocupação de vocês é dar uma moradia para as pessoas e também conseguir que as pessoas olhem para a causa de vocês, né? Exatamente, né? A estratégia das ocupações é justamente dar visibilidade a um problema, principalmente quando ele é feito no centro do Recife, né? Acho importante trazer o debate sobre visibilidade, porque muitas vezes fechamento de ruas, sobretudo fechamento de ruas e avenidas, eles são muito criminalizados e contestados porque eles atrapalham o funcionamento da cidade, a gente sabe disso. Mas o artifício dos nossos protestos, dos fechamentos, ele é simplesmente para que os poderes públicos nos ouçam. Quando a gente faz um fechamento, quando a gente faz uma ocupação, quando a gente faz algum tipo de ação que traz visibilidade ao movimento, é porque a gente está demandando ser ouvido pelas prefeituras, pelos poderes públicos. Então, esse tipo de manifestação ele é importante nesse sentido. Indo por um pouco para as ocupações, né? O MTST ele tem uma prática de fazer ocupações nas periferias e em terrenos. Por quê? Porque são nas periferias que a maioria das populações estão se aglomerando por problemas de expulsão dos centros e dos locais com melhores infraestruturas devido à grande força da especulação imobiliária, e é nesses locais também que o MTST ele não vem somente pautar o direito à moradia. O MTST é um movimento territorial, mas que também disputa o funcionamento da cidade, não é? Quando a gente se instala num determinado local, num determinado terreno que não cumpre a sua função social,
a gente também vai buscar fazer trabalhos comunitários no entorno, porque o objetivo é criar referência territorial e buscar melhorias também para a comunidade. Quando se houver problema no transporte, se houver problema na saúde, se houver problema na educação da comunidade, será feito debates na comunidade e serão buscadas estratégias para que o poder público ele olhe para a periferia, para aquela determinada periferia e busque resolver aquele problema. Então é isso, assim, acho que um ponto forte do crescimento do MTST nesses últimos anos é isso, é que ele não pauta somente a moradia, ele vem pautar todos os tipos de direitos e de infraestruturas que são dever dos poderes públicos nos territórios onde estão inseridos. Então, Felipe, nosso tempo está acabando, mas eu queria fazer uma pergunta em relação à quantidade de ocupações que vocês fazem aqui em Pernambuco e em Recife. Se tem algum balanço? Por onde vocês estão? O que é que vocês estão fazendo? Como é que está isso hoje em dia? A gente está aqui na Carolina de Jesus, que é uma ocupação no Barro, ao lado do Terminal do Barro. Está também no Pina, no Sítio dos Pescadores. Também estamos ali em Boa Viagem, no Pocotó. E além de outros territórios, a gente tem estado atuando no habitacional Cuca Legal, lá em Olinda, que é um local em que um conjunto habitacional que foi ocupado e que não foi concluído pela Caixa Econômica e que teve uma ordem de despejo recente. Então, quando há esses problemas também relativos ao despejo de moradia, a gente está inserido, a gente faz a disputa, porque a gente não busca só fazer ocupações, mas também disputar a cidade pelas mais variadas formas. E Felipe, como a gente está chegando ao fim, tu pode dar mais informações sobre o rolê, onde vai ser, como é a programação de vocês, e se vocês tiverem também alguma outra agenda para pautar a questão da ocupação, pode também divulgar. Tá, a gente vai estar fazendo hoje uma atividade que é junto com o Point Bomb, que é um coletivo de artistas periféricos e periféricas aqui do Recife. A gente vai estar saindo lá do Paço Alfândega, no centro da cidade, às 18 horas, e vai estar colando em vários locais as artes desses artistas que versam sobre o direito à moradia. E aí a gente vai percorrer e vai divulgar também nas redes sociais material para a comercialização de produtos com essas artes, que a gente pretende dividir com as pessoas que a produziram. Então é um movimento que busca também estar dando visibilidade a esses artistas que normalmente não têm inserção na grande mídia, não são comercializados, e também financiá-los e nos financiar também. A gente busca fazer com que no final das contas todo mundo saia ganhando e com alguma visibilidade. Como que são as redes sociais do movimento? MTST Pernambuco. Tanto no Instagram quanto no Facebook, se colocar MTST Pernambuco vai estar vendo nossas páginas também, assim como as páginas do movimento nacional. Certo, obrigado. O nossa pauta está chegando ao fim. Hoje a gente conversou com Felipe Cavalcante, sociólogo, pesquisador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Políticas de Segurança da UFPE e coordenador estadual do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, aqui em Pernambuco, o MTST. Muito obrigado pela participação, Felipe. Muito obrigada. Obrigado pelo convite também. Nós agradecemos também a você, ouvinte, que acompanhou pela frequência 820 kHz ou pela live no Facebook, que inclusive eu queria agradecer a André Mendes e Andréa Mendes, além de Heloísa Baracho, por ter acompanhado a gente, ter curtido e mandado comentários na live do Facebook. E essa edição do programa Nossa Pauta teve a minha apresentação, Amanda Mendes. E a minha, Humberto Cassimiro. Na produção, Analice Barros, Humberto Cassimiro, Amanda Mendes, Larissa Evelyn, Vanessa Moura e William Araújo. Nos trabalhos técnicos, Analice Barros. Nas redes sociais, Lucas Dantas. Supervisão da professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, Ivana Fechini, e da coordenadora operacional do rádio
Paulo Freire e Catarina Polônio. A música tema do programa é a faixa de Angel Garcia, disponibilizada no freesoundarchive.org. E eu queria lembrar que semana que vem, como é feriado nacional, né? Então a rádio não vai ter expediente, então nós não vamos ter a nossa pauta, mas a gente volta na sexta seguinte, no dia 22 de novembro. A música tema do nosso programa é a faixa de Angel Garcia, como falou. Então, boa tarde e até a próxima sexta. Obrigada. Boa tarde. Horas e 58 minutos.